Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, então hoje a gente parte para o penúltimo sermão dessa série maravilhosa, o Messias Prometido. E nós lançamos a enquete lá, né? Não sei quem acertou. Vamos ver, não, que a gente começar a anunciar quem foi que acertou, quem seria o de hoje. E eu fiquei assim, né? Orando ao Senhor. E eu vi que tem gente que vai ficar frustrado. Tem gente que votou em um personagem, todas as enquetes, nós não vamos falar sobre ele. Eu falei, se essa pessoa vai brigar comigo, porque toda enquete esse nome estava lá. Votaram e ele não vai estar. Mas eu sei que domingo que vem vai ser maravilhoso. E eu conversando com a Joara, eu tô assim, amor, esse último personagem dava para a vida dele, em cada ação reflete tanto Cristo, que dava uns 4 domingos no mínimo. E eu vou tentar resumir, encaixar isso num sermão só. Se eu ver que não vai dar conta, nós expande para 2 pelo menos, em nome de Jesus. Mas hoje nós vamos falar e ver Cristo através de um homem que encontrou o favor de Deus no meio de uma geração corrupta e perversa, onde, ao ouvir a voz de Deus, ele se manteve firme em obediência. Irmão, eu estava montando meu sermão de hoje, e como que foi interessante que todos os homens que até agora nós falamos, no traço da sua vida tinha a obediência. Nenhum outro, deixou passar uma vida de obediência ao Senhor. E esse não vai ser diferente, mas ele não somente foi um obediente ao Senhor, mas permaneceu em obediência mesmo diante de algo improvável. E nessa noite nós vamos estar falando um pouco sobre Noé, mais conhecido como Noah, em inglês. Amém, irmãos? Gênesis 6, abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 6, nós vamos estar lendo alguns versos sobre a vida de Noé. Irmãos, Noé, Moisés, são personagens que são marcantes para nós, né? Um dos primeiros personagens a ser ensinados na escola bíblica dominical, né? Ninguém ganha de Moisés, Noé e Jonas, irmão. Ninguém ganha desses 3, né? Alguém que está na igreja e não conhece sobre esses 3, irmão, não sei o que aconteceu com essa pessoa. Mas nós vamos olhar para alguns aspectos da vida de Noé, e no final a gente vai ver como que isso ele aponta, ele linka muito para a vida de Jesus Cristo, cada etapa da sua vida, e eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações. Gênesis capítulo 6, verso 5 ao verso 8, acompanhe comigo, por favor. Você que não está com a palavra, com a Bíblia em mãos, pode acompanhar a gente na projeção. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Nesses versos que lemos, nos é apresentado Noé de uma forma diferente. Como eu disse, homem muito lembrado, muito conhecido. E Noé não é só lembrado pela vida que tinha, mas Noé é lembrado pela ação no qual ele se colocou, por aquilo que envolve a vida de Noé. Mas ao olhar para a ação, para aquilo que Noé fez, muitas vezes esquecemos de apontar para quem Noé era, porque o que ele fez é muito grandioso, é difícil passar desapercebido. A obra de Noé é gigantesca, só que isso às vezes apaga e ofusca um pouco o que Noé era, e a posição e a postura que ele teve diante da voz de Deus. E nessa ação, naquilo que Noé era, aponta muito para o que Cristo
iria ser e estava no plano de Deus para mim e para você. Noé, para a gente se localizar, é da descendência de Sete, terceiro filho mencionado de Adão. E lembrando que nesse tempo, quando Sete é gerado, e ele também vai gerar Enos, nesse tempo a palavra vai dizer para nós que começa então a invocação ao nome do Senhor. Quando Enos é gerado, a palavra vai dizer para nós que após tudo aquilo que acontece no jardim, agora volta a acontecer. Aquela adoração através do cultivo que acontecia com Adão e foi interrompida pela queda, por um tempo é silenciado. E quando Enos nasce e é gerado, agora a palavra diz, e se volta, nesse tempo, volta-se a invocar o nome do Senhor. Passa algumas gerações, nasce então Lameque, que gera um filho. Você vai perceber que quando vai falar da descendência, o descendente de Adão, aqui vai apontar de forma clara para o principal. Por isso que vai colocar gerou tal e depois filhos e filhas. Mas Lameque gera um filho muito importante para a história, escolhido pelo Senhor, Noé. E algo que chama a nossa atenção, que quando Lameque recebe o seu filho, ele lança e declara uma palavra sobre o seu filho, que mesmo ele sem saber, ele já estava declarando algo sobre Noé que aconteceria e seria uma verdade. O que ele diz? Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o nosso Senhor amaldiçoou. O que nós percebemos que até então uma geração de Enos, Lameque, vai passando muitos, ainda assim eles estavam experimentando de forma muito viva a punição que Deus trouxe lá no jardim. Que quando ele vai lançar essas palavras de bênção sobre os seus filhos, sobre o seu filho, ele traz sobre o consolo, mas ele ainda retorna a maldição que tinha recaído sobre toda a criação. E aí nós temos que entender que em hebraico, o nome de Noé, quando ele vai ser dito, ele soa muito parecido com aquilo que significa a palavra consolar. Então ele dá um nome trazendo um significado muito grande e maravilhoso aos seus filhos. E aqui eu queria fazer um adendo bem rápido para nós como pais e mães aqui. Nós precisamos nos policiar para aquilo que sai dos nossos lábios diante dos nossos filhos, meus irmãos. Você está com muita raiva, fique em silêncio, mas não amaldiçoe seus filhos. Policie os teus lábios. Está com muita raiva para dizer uma palavra de bênção, fique em silêncio. Não lance sobre ele maldições no qual você não quer que ele viva. E nós precisamos nos policiar sobre isso, irmãos. Porque Noé, sem saber, ele declarava algo no qual o seu filho tinha se escolhido por Deus a fazer. Por isso, pais e mães, nessa noite, aprendam a abençoar os seus filhos. E outra coisa, aos pais e às mamães que geram, tomem cuidado com o significado do nome dos seus filhos. Amém? Amém, irmãos? Irmão, quem já viu, pesquisou o significado do seu nome aí? Quem já viu, irmão, pesquisou? Você já assustou como que aquilo é o C escrito naquele lugar ali? Ou quem nunca, não bateu nada a ver comigo? Irmão, isso aqui não é muita coisa, é coincidência. Irmãos, é uma coisa assim, que a gente precisa atentar. Por isso, abençoe, seja assim, cuidadoso com aquilo que você vai derramar sobre a vida dos teus filhos. E é tão interessante que na minha casa, pelo menos, nas minhas meninas, é impressionante como as duas exercem muito, mas muito, o significado do nome delas. De uma forma que chega a assombrar, fala assim, não tem base isso aqui. Mas por isso, tomem cuidado e abençoem os seus filhos. Então nós vamos ir apontando para alguns aspectos da vida de Noé e veremos como ele apontava e prefigurava Cristo. Noé
como aquele que salva a humanidade do dilúvio e apontava para Cristo, salvando a humanidade da corrupção e do pecado. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui nessa noite é sobre a corrupção. No verso 5 do capítulo 6, como nós começamos a ler, nos mostra que Deus, Ele viu que a maldade estava se multiplicando. E se nós nos lembrarmos, irmãos, quando o Senhor cria Adão e Eva, o propósito inicial era que eles se multiplicassem, para que eles se multiplicando, o que se multiplicasse juntos, irmãos? A glória de Deus. Porque quando Adão e Eva, em sua santidade antes queda, ao gerarem, estavam gerando o que? Filhos que refletiam a glória e a imagem e semelhança de Deus de forma perfeita. A queda vem e o homem começa por si só e por seu coração caído a deturpar o propósito inicial, que antes era multiplicar bênçãos, multiplicar a glória de Deus. Agora o que é multiplicado é a maldade. O pecado vai crescendo. E essa glória agora, que estava sobre o homem, criado à sua imagem e semelhança, mas pela queda, o que vemos é a maldade do coração se multiplicando, aumentando cada vez mais, porque os homens e mulheres gerando, se multiplicando, crescendo. O que era esperado era ver a glória, a imagem de Deus, se vê ao contrário, é a maldade crescendo. É o pecado tomando forma cada vez mais. E porque nós temos que entender que a maldade do coração do homem caído sempre será um poço sem fim. C.S. Lewis, no seu livro O Cristianismo Puro e Simples, ele diz algo muito interessante, que você só saberá o quanto é mal quando você tentar ser bom. Que às vezes a gente pensa assim, mas eu não sou tão mal assim. Mas quando você começa a pedir que o Espírito Santo ilumine as tuas fraquezas, e aí você se coloca na posição de vencê-las, você percebe o quão mal nós somos. E a gente pensa, por que é tão difícil? Por que essa luta está tão assim? Porque até é óbvio na minha frente o que é certo e errado, mas por que é tão difícil? Por que eu tenho que empregar um esforço para escolher o que é certo? Porque o C.S. Lewis vai dizer para nós que agora eu estou percebendo o quanto o meu coração ele foi corrompido pela queda. Porque o ser humano, o homem caído, é aquele que cada dia mais se caminha para longe dos propósitos de Deus. E por isso que nós lemos, quando nós estávamos em Adão, aquele que não foi encontrado por Deus, é impossível que ele escolha fazer o bem. E a Bíblia vai trazendo isso para nós. Se estamos aqui hoje, lutando contra o pecado, tentando viver uma vida de santificação, todos estão tentando, amém, irmãos? Ainda é difícil, não é? Mas você crê que o Espírito habita em você, amém? Mas ainda é muito difícil. Imagina para aqueles que ainda vivem sem o próprio Deus habitando dentro de si. Por isso nós precisamos estar sempre alertas. Cristo diz isso para nós: vigiem, estejam em alerta, estejam em oração, porque a sua carne, o teu coração ainda é fraco. Paulo vai trazer para nós em Gálatas que existe uma luta em nós. Entenda, o homem habita em guerra para tentar cumprir a vontade de Deus Pai, mesmo exposta diante de nós. E o texto nos mostra que Deus, Ele viu algo, que todo o desígnio, toda a intenção, é o que o texto está querendo dizer, toda a vontade do coração daqueles homens eram continuamente más. Mesmo que o resultado era positivo, a intenção ainda era má. Mesmo que aparentemente seja bom, aqueles que estão fora de Cristo, ainda assim há maldade.
Mesmo que seja o amor, mesmo que seja alguma coisa bondosa, muitas vezes é um coração querendo algo em troca, querendo um retorno, sendo que Cristo nos pede a dar e nem olhar. Porque nós temos que lutar com aquilo que o nosso coração é. E esse aqui é o retrato do coração do homem e da mulher sem Deus. Mesmo que externamente possam ser coisas boas, sempre sairá de um coração corrupto. Por isso, a escolha do ser humano sem Deus sempre será algo contra Deus e nunca a favor daquilo que o Senhor declara como santo. E os redimidos dia após dia para irem contra o seu coração enganoso e viver a obediência em Deus. Só que o texto traz algo sobre Deus que temos em outros momentos na palavra e que às vezes pode gerar algumas dúvidas em nós. Primeiro, é como se Deus viu, então Deus nem percebia, algo passou desapercebido, em algum momento específico somente o Senhor viu. Ou então, na minha versão vai dizer que o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. Em algumas versões pode estar na sua, que o Senhor se arrependeu. E às vezes a gente pode ficar assim, mas como assim? Deus pode se arrepender. Tem alguns textos ainda mais difíceis, porque alguns textos vai dizer para nós assim, no início do capítulo, irmãos, Deus não se arrepende. E aí no mesmo capítulo Deus fala a palavra, Deus vai dizer assim, e Deus se arrependeu. Acontece isso com Saul. E aí a gente fica assim, mas e aí, para onde vai? Primeira coisa que nós temos que ter em mente, não deixe que isso saia do teu coração. Devemos ter apegado em nossa fé que Deus não é pego de surpresa, amém? Deus nunca é pego de surpresa. O que acontece aqui é que essas palavras colocam sentimentos em Deus para que o nosso entendimento consiga apegar ao que o texto traz dentro daquilo que está proposto. É trazendo a Deus um sentimento humano para que a gente consiga o que? Entender o que está se passando. Alguns textos, alguns comentaristas vão dizer, um dos versos mais conhecidos da palavra, que é João 3, qual, irmãos? 16. O tal maneira é uma palavra que não consegue mensurar valor. E aí na tradução escolhe o amor ao mundo de tal maneira. Mas não há um valor equivalente ali, porque na mensagem original é algo que não conseguimos pegar. Mas para que a gente consiga entender, existem essas palavras. Por isso que quando traz isso para nós, não é para trazer uma incoerência sobre Deus se arrepender de um propósito, de um projeto que Ele mesmo fez, mas é mostrar para nós aquilo que envolve o sentimento do Senhor. O que nós temos que entender, que mesmo Deus, sabendo do meu e do seu pecado de amanhã, Ele ainda se entristecerá, quando eu e você escolher não viver a vontade do Espírito Santo de Deus. E do sentimento do coração de Deus, agora com pesar, esse coração triste de ver a minha criação agora trazendo contra mim, voltando algo que eu já tinha visto. Eu não sei se você já aconteceu isso, de você assim, imaginar aquela pessoa acho que vai fazer isso contra mim, não sei se já passou isso, e aí chega um momento e acontece, aí você fala assim, eu já estava esperando, mas se concretizou e agora doeu mais do que eu imaginei. E do sentimento de Deus surge uma ação, e uma ação que para nós ela é o que? Radical, amém? Como é que Ele resolve? Vou acabar com tudo. É uma coisa que a gente quer fazer todo dia, né, irmão? Se a gente pudesse, sabe, eu vou acabar com esse trem hoje, vou acabar com esse pessoal, vou acabar com isso tudo. E Deus faz isso. Eu vou fazer desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. O Senhor resoluto em sua ação, na sua decisão, só que o texto começa a nos mostrar algo. Porém,
Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Em algum Amém? Som, voltou, gente? Voltou? Porque eu não tenho retorno. Mateus não me dá retorno. Aí tem hora que eu não me escuto mesmo. Irmãos, em algumas versões pode estar dito que Noé encontrou graça diante do Senhor. E aqui começa a trazer algo para nós, porque é a primeira vez na palavra que a palavra que pode ser traduzida com graça e o favor imerecido surge. É na história de Noé. A graça que vamos estudar, que vamos ver muito à frente, principalmente quando nós chegamos no Novo Testamento e aprofundamos nesse favor imerecido, ele surge pela primeira vez na história de Noé. Aqui aparece sobre esse homem. Só que muitas vezes achamos que Noé fez por merecer o favor de Deus, porque o texto nos mostra que ele era o quê? Justo e íntegro. Logo ele ia na contramão de toda uma geração e uma humanidade, irmãos. Isso é muito grandioso. Nesse tempo houve um homem que ele estava na contramão, não de uma igreja, não de uma família, não de uma cidade, mas de toda a humanidade. Quando o Senhor decide acabar com todas as coisas, ao olhar para a terra e focalizar, ele vê, e a graça é derramada sobre um homem, no qual o texto diz que ele andava na contramão, porque enquanto a maldade aumentava, existia um homem ainda justo e íntegro, que no meio de toda a perversidade da geração, havia um homem que nos estava a ensinar muita coisa. Como está a nossa vida, a nossa casa e a nossa família diante de uma geração caída? Porque a nossa casa, família, a nossa vida, ela deve ou deveria ser um oásis de Deus em meio a um deserto de perversidade. Porque a nossa geração, ela continua a multiplicar a maldade, colocando a perversidade como a normalidade. Amém, irmãos? Nós vemos isso, amém? Hoje, não somente o que é errado ganhou espaço, mas o errado é o bonito, irmãos. A gente, e assim, sábado a gente saiu, trabalhei, bom que ela não está aqui, ela me escravizou sábado, me botou para faxinar a loja, cheguei lá 8 horas, irmão, saí 19. E aí depois, cansado, morro de quebrado e tal, fui lanchar. E aí, irmão, as músicas que o pessoal está cantando é uma coisa assim, que não é assim, desde que dia que isso, não é porque a música é só ruim não, irmãos, mas é o conteúdo, é uma baixaria escancarada e a geração um abraço, irmãos. É a mesma coisa que está acontecendo. Antigamente, na nossa época, na minha época de jovenzinho, tinha coisa que nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que esconder, não é, irmão? Acabava a escola, pulava o muro, e escondia. Irmão, hoje, faz assim, ó. E se você falar que está errado, irmão, você, né, Bruno, o que você volta nas costas? Com um processinho ainda. Porque a nossa geração, ela continua o quê? Multiplicando esta maldade. E a gente, irmãos, começa a perceber o coração do ser humano, porque é o que eu estou falando, coisas que eram inimagináveis alguns anos atrás, hoje são não só aceitas, mas aplaudidas. E aí onde vai parar a geração? Onde vai parar essas ações? Só que aí há uma pergunta para mim, para você: como nós, como filhos de Deus, encontrados por Cristo, estamos nesse meio? Será que nós temos o porém de Deus?
como Noé teve? Ou nós somos mais um no meio da multidão? Como nós somos? Será que o Senhor, ao olhar para nós, Ele nos vê como alguém que favor, mas não só o favor, mas é porque caminha com integridade e justiça? Ou nós somos iguais, irmãos? Entenda. E aí muitas vezes a gente pensa, então, é porque Noé era o maravilhoso. Só que há algo aqui para mim, para você, que nós não podemos esquecer, que está para nós no verso 9 do capítulo 6. Que a comunhão gera transformação, e guarda isso no teu coração, meu irmão. A comunhão gera transformação. O texto diz: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E aqui está o motivo de Noé ser justo e íntegro. Noé andava com Deus. Porque às vezes nós olhamos e é lógico que Noé merecia, mas o fato dele ser justo e íntegro não era por si só, mas era por quem ele tinha a comunhão. Um pouco mais atrás nós vamos vendo que na geração de Noé, teve um homem que andou com Deus de uma forma tão profunda, que Deus o tomou para si. Que é quem, irmãos? Enoque, da geração de Noé. Então, da geração que começa a invocar o nome do Senhor, nós encontramos um outro homem que anda com o Senhor de uma forma tão profunda, que o Senhor fala: esse não tem como, eu vou ter que trazer para mim. Só que isso continua, porque o fato de Noé ser diferente, não é porque ele queria ser, mas era porque quem ele tinha a plena comunhão. Porque com aquilo que nós nos relacionamos, com aquilo seremos parecidos, irmãos. O texto diz para nós, 2 Coríntios capítulo 3, que conforme a imagem que olhamos e colocamos diante de nós, nos tornamos iguais. Só que o texto presume que estaremos olhando para Cristo, amém? Porque ao contemplar o Senhor como por um espelho, seremos transformados de glória em glória, dia após dia, na imagem que contemplamos. Só que há um positivo, mas o contrário também é verdade. O que está diante dos teus olhos, com que você se relaciona, com que você tem comunhão durante o seu dia, vai moldar a sua vida. Porque nós somos adaptáveis e influenciados, irmãos. Somos assim. Lembro uma vez que o Valtemir, que serviu muitos anos na Índia, estava fazendo uma ministração na igreja lá na avenida, ainda na esquina, e ele chegou a falar algo que aqui ficou no meu coração, direto eu lembro disso. Ele falou que assim que ele chegou na frente da base dos missionários, né, é esgoto aberto, né, onde ele estava, na Índia, e ele falou assim que era o esgoto aberto mesmo, de ver as coisas, amém? De ver. E ele falando que o almoço era feito ali, irmãos, se alimentava em frente àquilo. E aí ele falando que nos primeiros dias ele ficou sem comer, ele não aguentava o mau cheiro. Mas aí o que acontece com o passar do tempo? Se acostumou. Com o quê? Com a podridão. E ele se alimentava em frente. Aleluia, irmão. Nossa. Aleluia. Quem estava dormindo acordou, glória a Deus. Ai, Jesus, irmãos. Então, o que ele se acostumou? Porque o ser humano é adaptável, influenciável. E você que acha que não se influencia, você já é o mais influenciado, porque você não consegue nem ver a si mesmo. E aí, só que
a comunhão com Deus protegia Noé do que acontecia em sua volta. Noé encontrou o favor de Deus por ser justo e íntegro, mas o que mudava e moldava Noé era o seu andar com Deus. Porque muitos tentam ser transformados, ter atitudes mudadas, mas sem a comunhão transformadora com Deus. Noé andava com Deus em meio à impureza, ele focava em Deus e não se dobrava ao lugar que ele estava. E nessa comunhão com Deus, Noé recebe uma direção sobre o tempo em que ele vivia. Entenda, meu irmão, nada pode roubar a sua comunhão com o Senhor, porque é ela que vai proteger o meu coração e o teu coração de uma geração perversa. Porque se não estivermos com o Senhor que nos transforma, que nos fortalece, que nos molda, o ambiente nos formará. Mas isso não quer dizer que eu estou com tanta comunhão com Deus que eu até posso ir para esse lugar. Uai, irmão, você se conhece, você sabe como é que você é. E além de tudo, pergunta para o Senhor e que o Espírito Santo traga ao teu coração se isso é para você ou não. Porque tem coisas que o Senhor vai pedir para mim que não vai pedir para você. Porque para mim é uma tentação e para você pode não ser. Mesmo coisas que não sejam pecados, amém, irmão? Mas que pode nos desviar daquilo que Deus tem para nós. O que transformava Noé um homem justo e íntegro, e ele foi feito como um alvo da graça de Deus, foi caminhar com Deus. E aqui há um convite para mim e para você. A sua casa deve ser esse lugar de paz e a presença de Deus em meio a uma geração caída. A sua conduta no trabalho deve ser uma conduta diferente. A sua conduta na escola deve ser uma conduta diferente. A sua conduta no meio da sua família tem que ser diferente. É porque você caminha com Deus. Mas não porque eu quero fingir ser algo, né, Deni? O dublê. Né, Deni? Mas é porque eu sou. Não, o Deni não é dublê não, tá, gente? Só quem teve no EBD entende. O Deni é verdadeiro crente. Mas porque também aqueles que te conhecem, reconhecem quando você está só fingindo ser algo. Por isso, caminhe com Deus de verdade, seja transformado verdadeiramente, e molde os lugares no qual você vai, amém? E nessa comunhão, Noé então recebe de Deus uma direção. No verso 13 do capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim para nós: então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. No verso 14, o Senhor dá uma ordem para Noé: faça uma arca de tábuas de cipreste. E no verso 17 e 18 nós lemos o seguinte: porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher, as mulheres dos seus filhos. E no verso 22 encontramos a resposta de Noé. Foi o que Noé fez. E o texto continua: conforme tudo, fala comigo assim, tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Todos que estamos trazendo até aqui, tem isso como marca na sua vida, uma ordem de Deus e uma obediência completa, porque não existe obediência incompleta. Mas Noé ele foi para a obediência, e não só ela, mas a perseverança,
Porque Deus não somente traz uma notícia assustadora, irmãos, assustadora, mas também, imagina ouvir isso, irmãos. Imagina um momento de comunhão com Deus, Deus falar com você aqui, ó, estou com um plano, eu vou matar todo mundo. É aqui, irmão, é o que estava dizendo, eu vou matar todo mundo. E aí você começa, e agora e eu? Porque até agora ele não falou nada. Aí disse, não, mas você vai entrar na arca. Então, graças a Deus, porque falou só assim, construiu uma arca, vai que eu construo e vou também. Né? Construo. Vai que eu fico, na verdade não é, né? Quem ficar para trás a Noé era a melhor coisa a se acontecer, amém, irmão? Lembra do filme que assustou muita gente e deixados para trás? Mas em Noé o deixado para trás é que salvou, amém? Porque o texto vai dizer depois que aqueles que tinham um coração corrompido foram levados pela água, mas os que ficaram foram salvos por Deus. E aí vem essa notícia assustadora, mas não basta a notícia que choca, mas vem também uma ordem que traz o mesmo peso. Porque Noé recebe agora uma ordem que era totalmente novo para ele. Irmãos, a maioria dos comentaristas vão dizer e acreditam que até o presente momento não havia chovido na terra. Eles não sabiam o que era chuva. Há uma possibilidade gigantesca de ser a primeira vez. Deus se aproxima de Noé e fala assim, eu vou fazer algo, construa uma arca, porque eu vou fazer chover. O que é isso? O que é chuva? Irmãos, é algo inimaginável, porque a nossa cabeça não encaixa. Eu gosto de ver sobre fatos desconhecidos. E aí um dia eu estava vendo sobre linguística, sobre diferença de idioma. E aí eu fui descobrir que no Japão não existe uma palavra para verde. Olha que loucura. Eles reconhecem a cor verde, mas não é como a palavra a gente conhece. Olha que loucura. Parece que não encaixa, né? É a mesma coisa de uma palavra que não tem no inglês, é qual, gente? Saudade. E a gente fica assim, mas como assim se eu chegar lá no Japão e falar assim, isso aqui é um verde, que é verde? É verde, olha ali o verde, não sabe o que é, irmão. E era a mesma coisa com Noé, em proporções totalmente diferentes. Eu vou fazer algo no qual nunca aconteceu, mas o problema é que não é só algo que nunca aconteceu, eu vou fazer em uma proporção que nunca mais haverá. E aí agora Noé se coloca na obediência, e aí é um tempo de perseverança muito grande, porque no capítulo 5 nos diz que Noé tinha 500 anos, quando ele gera, e quando o dilúvio acontece, ele já tinha quantos? 600 anos cravados. Então essa obra deve ter o seu tempo máximo de 100 anos, mas a gente precisa compreender e ter a certeza que foi uma obra muito difícil e demorada para se fazer. Eu não sei se você já viu que tem uma réplica da arca nos Estados Unidos, amém? No estado de Kentucky. Eu vou falar um negócio, vocês ficam rindo, tá vendo? Irmãos, quem já viu esse negócio? Essa arca, tamanho real, todas as medidas. E aí quando você vai pegar com toda a tecnologia nossa, ela demorou 6 anos para ser produzida e custou 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares para construir uma réplica no nosso tempo, com a tecnologia e o avanço que nós temos. E ainda demorou, Magno, 6 anos. Aí agora a gente volta, imagina Noé entrando nessa empreitada, e provavelmente a sua equipe de produção, irmão, de construção, era só seus meninos, irmão, só, morrendo de vontade, sem entender ainda. Pensa, mas tipo assim, vou construir um barco, para quê? E desse tamanho ainda, um bote salva a gente, um botinho, mas para que isso tudo? Calma, confia. E aí continua essa caminhada, porque Noé não teve somente a obediência, mas a sua perseverança no lugar de obediência, irmãos, no lugar de obediência, porque com certeza ele teve ataque dos seus contemporâneos, irmãos, porque no capítulo 7, no versículo 1, diz novamente que Noé era justo no meio desta geração. Então toda a obediência
em meio a desobedientes será tratado como chacota e radicalidade. E toda pureza no meio da imundície será tratado como errada, irmão. Irmão, toda pessoa que tem a sua casa porca, acha aquele que tem a casa limpa, que ele é muito assim, ó, palhaçada. Você entende? A gente vê isso, irmão. Pessoa mó desleixada, ela vê o limpo e diz assim, não, mas que bobeirado, para que isso tudo? Agora imagina na época, a chacota, o alvo que Noé teve em suas costas sobre esse grande projeto que era impossível passar desapercebido, irmãos. Então ele não só foi obediente, mas ele se manteve em obediência. O texto vai dizer que da forma com que Deus ordenou, ele continuou, ele não se desviou nem um centímetro. Ele foi e fez como tudo o Senhor disse. Irmãos, e em nosso tempo é a mesma coisa que pode ter acontecido com Noé, acontece em nossos dias. Porque a religião, a obediência a Deus é considerada limitação intelectual, irmãos. Você vai para o meio acadêmico aqui, a turma do meio da academia aqui das escolas, você vai para um lado da faculdade, você fala que você é religioso, ele já pensa que seu QI abaixa um tanto de número. Porque tudo que é feito baseado pela fé, hoje é considerado como que? Alvo de chacota. Mas isso então se volta para nós com uma pergunta: será que permanecemos no lugar que Deus nos convocou? Será que somos justos no meio de uma geração corrupta? Ou nos moldamos ao meio que estamos? Será que você é daquele, ou somos daquele no qual, na faculdade, para a gente não perder o grupo, a gente é aquele que entra na piada, mesmo sabendo que ela fere a santidade de Deus? Que você se adequa à festa no qual você está, mesmo sabendo, o Espírito Santo te incomodando, esse lugar não é para você, mas para você não perder uma amizade, você permanece naquele lugar. Como que a gente tem ficado, irmãos? Porque Noé permaneceu durante muitos anos, e não era só uma obediência no qual ele não estava inerte, era uma obediência no qual tinha muito esforço dele, era um trabalho muito grande. E muitas vezes abandonamos a nossa santidade no Senhor por coisas pequenas, porque eu não quero ser o alvo de brincadeira, de piadas da minha sala, eu não quero ser o diferente da escola, mas a palavra do Senhor nos convida a viver a vontade de Deus. E lembre-se, viver a vontade de Deus vai requerer de nós energia e dedicação. Porque queremos sempre às vezes viver a vontade de Deus, mas que ela chegue, ou seja, de uma forma que não mude nada no meu dia, nos meus projetos. Queremos viver algo que não precisa de empenhar força, mas entenda, viver o Evangelho de Deus requer de nós muita força, requer de nós luta e empenho para viver o que Deus tem para mim e para você. E aqui habita a diferença dos que têm comunhão com o Senhor, com os que querem de Deus simplesmente uma resposta positiva para os seus projetos. Porque aquele que se deleita em Deus, em uma plena comunhão, consegue permanecer diante de Deus. Mas aqueles que só querem uma resposta positiva de Deus para os seus projetos, se aqui não está recebendo, deve ser a igreja tal que vai para outra igreja. É porque lá todo dia tem uma bênção declarada, então eu vou para lá. Mas aqui a bênção que eu queria não chegou, então deve ser naquela outra igreja. Ele não quer Deus, ele não quer comunhão. Ele só quer chegar no lugar onde Deus vai dizer sim para os seus projetos. Esse é o que se amolda conforme o ambiente. Esse é o que se volta contra Deus em desobediência, porque ele não quer se envolver e não quer ter nenhum tipo de confusão. Hebreus 11:7 diz assim para nós: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 2 Pedro vai dizer para nós
que Noé, ele foi um pregador da justiça de Deus. E como ele pregou? Sendo obediente. O autor de Hebreus traz que a posição de Noé em obedecer era sobre algo que ele não via, mas que tinha o fundamento no temor a Deus, temor esse que é gerado pela comunhão com o nosso Pai. Que sejamos assim, meu irmão. Se você está aqui nessa noite, e o seu anseio, e a sua força para obedecer a Deus, é se o Senhor te mostrar todo o projeto, entenda, você vai ficar parado na sua vida. Porque se você caminha um pouco mais aqui no Evangelho, comunhão com o Senhor, você vai perceber, já percebeu, que a maioria das coisas que Deus nos pede, Ele não dá o plano inteiro. Sabe por quê? Até no pedido, Ele quer ver em nosso coração a confiança nele. Eu temo ao Senhor, e eu sei que Ele é um Pai bondoso, e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por isso, eu vou caminhar, mesmo que eu não consiga enxergar o fim dessa história. O terceiro ponto da vida de Noé, que aponta para Cristo, que agora nós vemos na lição, é povoar e salvar a humanidade. Gênesis 18, 15 e 18 diz: Então Deus disse a Noé: saia da arca você, a sua mulher, os seus filhos, as mulheres dos seus filhos, faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher, as mulheres dos seus filhos. Irmão, nós falamos isso na semana passada, e aqui é algo que traz para nós um ensino e uma convocação muito grande. Noé emprega muita parte da sua vida em um projeto, e agora ele precisa abandonar esse projeto. Muitas vezes nós nos apegamos àquilo que Deus nos deu de forma temporária, mas o que Deus requer de nós é que estejamos sensíveis à sua voz e acompanhamos o movimento de Deus na história e para a nossa vida. Imagina Noé, irmãos, olhando para aquela arca gigante parada sobre o Monte Ararat, falando assim: pai, dediquei muito tempo, mas o Senhor mandou sair, e eu vou ter que deixar, porque a vontade de Deus não estava sobre alguma coisa, a vontade de Deus permanece ainda na sua voz, é em caminho para lá, faça aquilo, e ele segue vivendo. Ao findar do dilúvio, então, um propósito novo para a vida de Noé e a sua família: sejam fecundos, multipliquem, comecem novamente a partir de você, justo e íntegro Noé. E assim ele fez. Irmãos, eu não sei se você já fez essa pergunta: se Deus resolvesse acabar com todo mundo e sobrar só você e falar assim, começa a humanidade de novo, seria boa? Hein, irmão? Vamos ser sinceros aqui, a gente aqui mesmo, aqui, ó. Não precisa falar não. Seria, irmão? Seria uma humanidade assim, ó. Essa cidade ser maravilhosa. Mas Noé tem essa missão difícil. E a gente percebe que mesmo sendo justo e íntegro, isso não se torna positivo por muito tempo. Noé, então, agricultor, o que ele diz? O que ele faz? Planta uma vinha, toma um vinho ali, né? Embriaga, irmãos. Sabe por quê? Você pode até achar que você tem controle, mas você não tem não, irmão. Você não tem não. Assim como Noé também não tinha, justo e íntegro, escolhido por Deus para recomeçar a humanidade, ele perdeu o ponto. E ao perder o ponto, o seu filho agora vem e peca contra o seu pai. Cã peca contra ele, nos mostra o que é de verdade o ser humano. Gente, Cã acabou de sair da arca, ele acabou de ver um milagre, porque a gente só imagina a arca flutuando, aquela coisa maravilhosa. Imagina corpo boiando, irmão, gente morta em volta da arca, a arca fechando e gente batendo naquela porta com a água subindo, gente morta, aquele trem todo.
até acabar, irmão, até passar aquilo tudo, aquela coisa nos olhos, entender assim, cara, Deus está me salvando disso tudo. Quando ele sai, eles até cultuam ao Senhor, mas na primeira oportunidade, Cã peca contra o seu pai, e a partir disso ele é amaldiçoado, isso perpetua para a sua vida. A arca que salvou a humanidade da sua extinção, ainda estava lá para mostrar que a humanidade ainda precisava de um Salvador, que a arca teve até o poder de livrar-lhes a vida, mas que não era eficiente para transformar e fazer e chegar no real significado do nosso problema, que não era o que estava por volta, mas é o que estava por dentro. E mesmo que ela salva aquilo, existia ainda algo que ficou submerso nos corações caídos, a semente da queda do jardim que o levava o homem ao pecado. Jesus é aquele que nos salva do pecado. Assim como Noé habitava em um tempo perverso, em uma geração perdida, Cristo veio para o meio desta geração, onde o pecado reinava e era o guia de todos os corações. Assim como Noé ser o primeiro a receber a graça e o favor imerecido de Deus, ele aponta para Jesus, que é a fonte de toda a graça e o favor imerecido do Senhor. E mesmo que todo um povo esperava algo de Jesus, ele se manteve íntegro ao propósito do Pai, sem se contaminar com os pedidos e com a tentação de usar o seu poder em benefício próprio. E por ter a verdadeira comunhão com o Pai, ele permanece fiel ao propósito, porque ele mesmo diz: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer, mas também eu e ele somos um. E assim como Noé, em meio a uma geração perversa, permaneceu em obediência, Jesus veio e permaneceu fiel ao propósito santo do Senhor, porque ele gozava da plena comunhão com o seu Pai. Assim como Noé criou uma nova criação, um novo ser, uma nova humanidade a partir de si, Cristo também veio para criar a partir da sua morte e ressurreição, uma nova criação, uma nova família e um novo povo para Deus. E mesmo Noé sendo justo e íntegro, o seu coração ainda era caído. Logo, o seu passo para iniciar a humanidade também foi fracassada, mas apontava para Cristo de forma perfeita, que a partir da sua entrega levaria a Deus, eu e você, um povo santificado, um coração redimido, e agora com a lei gravada em nossos corações. Noé, com a sua arca, salvou a humanidade do completo juízo de Deus, mas Jesus nos trouxe a salvação plena do próprio Deus, o qual era inimigos e andávamos contra ele. Ele nos salvou da santa ira de Deus e nos reconciliou com o Pai de forma perfeita. Ele nos levou, não por águas, mas pelo um vivo e novo caminho, que Ele abriu com o seu sangue para a presença de Deus. E hoje somos salvos de forma perfeita, porque o Senhor Jesus permaneceu fiel ao propósito. Coloque de pé no seu lugar, por favor.